Boa tarde a todos. Vamos estar falando hoje um pouco mais sobre a parte de pisos e pavimentos, dando um pouco mais de informações de como se conseguir avaliar a qualidade de um projeto. Para isso, vamos fazer uma apresentação com vários itens, de modo a ser fácil de ser seguido. Muito bem. Então, Monoflor está numa busca por fazer exposição em várias cidades, em vários locais, a respeito exatamente de se poder avaliar qualidade de projetos, aferição de qualidade de uma execução no campo, detalhes de como se controlar a execução no campo, e desta forma, então, se obter o melhor resultado para o cliente final. Ok? Os modelos de cálculo, os métodos de cálculo de tensões, que no final é isso que interfere, nós já vimos alguma coisa na última apresentação que fizemos. São vários modelos, como esse de Westgard, tá certo? Da PCA, e aqui estão as datas onde cada um deles foi lançado. A teoria de plasticidade, por exemplo, de 2004. Ok? Existe um sistema denominado TCP 2008, o TR-34, Technical Report, que é o que tem a maior tendência de se transformar na norma brasileira para projeto de pisos e pavimentos. O da BCP, que é um pouco anterior, mas ele foi lançado, editado somente em 2019. Elementos finitos em 2020 e o Sigma Slab, que é um sistema híbrido entre fibras e proteção, mais recente agora em 2024. Entre esses sistemas, então, todos eles precisam ser considerados qual é o modelo de trabalho que eu vou ter. Então, por exemplo, nesta primeira figura, a gente tem um piso pretendido, um exemplo de piso pretendido. Neste outro, um piso sobre solo já sendo executado. Aqui à direita, um reforço com geogrelha. Então, está sendo feita uma pavimentação, inclusive com um reforço de subbase, com uma geogrelha que limita as deformações horizontais. E também a parte de drenagem, que sempre é um ponto essencial para se ter atrelado ao projeto do piso ou do pavimento, uma boa drenagem que garanta com que não se vá ter imperfeições ao longo do tempo. O que determina cada escolha, tá certo? Análise do solo em suas diversas camadas. Ok, isso é essencial. Você precisa ter as condições de suporte para saber como que o piso ou o pavimento vai estar se comportando acima delas. No final, quem absorve todas as tensões que vêm das camadas superiores para as camadas inferiores é o solo do local, trabalhado ele, no mínimo recompactado, e muitas vezes, se ele não tem uma capacidade de suporte boa, tem que ser feito um reforço ou um tratamento específico, ok? Isso daí você consegue fazer uma avaliação através de uma sondagem, sondagem que a gente denomina sondagem simples, porém tem que ser levado até a camada impenetrável. Por quê? Muitas vezes o pessoal para a sondagem em camadas superiores e abaixo dessas camadas você pode ter um solo comprometido. Depois disso, as camadas de solo com variações de comportamento e nível do lençol freático, é essencial que sejam identificados na sondagem.
E a variação dos solos quanto ao seu comportamento em função das mudanças de umidade. Há solos, por exemplo, que já no processo de avaliação através da sondagem, são denominados rígidos, quer dizer, eles já têm uma resistência muito boa à penetração do punção do amostrador. Já outros são plásticos, tá certo? E fazem com que o punção de penetração entre mais facilmente. Porém, só essa avaliação de sondagem simples não me dá condições de avaliação se eu tenho solos compressíveis, expansivos, colapsíveis, que são características mais típicas de solos argilosos. E para estas condições, eu tenho que pedir para fazer ensaios complementares. Nos carregamentos, da mesma forma. Muitas vezes se tem lá, não, eu tenho um piso para 3, 4, 5 toneladas por metro quadrado. Ah, eu tenho lá um piso que suporta empilhadeira deste modelo, daquele modelo, tá certo? Mas só isso não basta. Nós precisamos também ter noção da quantidade de vezes ou do volume de tráfego que esses equipamentos móveis vão estar trafegando sobre o piso, assim como as cargas pontuais e dimensões dos seus apoios. Se eu tenho uma estanteria com vários pés, tá certo? Esses pés, cada um deles vai estar apoiado sobre uma placa de suporte, e essas placas de suporte têm dimensões, eu preciso saber essas dimensões. Diferente, por exemplo, de quando eu tenho sobre um piso o apoio de um mezanino, que eu tenho cargas muito maiores, porque elas vêm de uma estrutura que suporta carregamentos que passam para os pilares desse mezanino, e do mezanino vai ser feita a descarga sobre o piso. Ok? Também nós temos condições onde você tem esforços longitudinais, transversais, como, por exemplo, variações térmicas, ok? Ou cargas móveis, como a parte de pórticos, que são muitas vezes instalados sobre os pisos, ok? Transferidores de carga, como monta-cargas, coisas desse tipo, e muitas cargas especiais, uma máquina, um equipamento, um dispositivo qualquer que venha a ser apoiado sobre o piso ou sobre o pavimento. Para isso, é importante que a gente tenha o estabelecimento de como é que são esses carregamentos, tá certo? Porque em função dos carregamentos e do tamanho das bases de apoio, eu posso ter uma conformação de equilíbrio, um bulbo de pressão deste tamanho, que pode estar sobre uma camada de solo, ou uma outra condição onde eu tenho um bulbo de pressão muito maior, que inclusive está fazendo a interação entre duas camadas abaixo uma da outra. Esta abaixo, se ela tiver uma condição de suporte pior do que a superior, eu vou ter problemas de deformações de recalques. Exemplo típico está nesta sondagem simples que está aqui ao lado, colorida. Aqui está a curva das capacidades de suporte conforme a profundidade, e verifica-se que nesta condição aqui, vejam, esta camada aqui em tom acinzentado, ok? Ela tem praticamente nada de capacidade de reação. Ou seja, mesmo que aqui em cima eu venha a ter uma condição que suporte a carga, porém, em um tempo de aplicação dessa carga, ou pela repetição do número de vezes que eu passo com a carga sobre esse solo aqui em cima, eu vou ter uma deformação, um recalque significativo, tá bom? Por isso mesmo é que você tem. Então, você tem a sondagem de SPT com as suas variadas
observações. Depois disso, eu tenho que fazer medições complementares através de ensaios como CPT, CPTU, DMT, Vaniteste, Palheta, conforme a especificação de um especialista na área de solos. O projetista de piso tem estimativas de como vai ser o comportamento dessas camadas, mas a definição exata, inclusive, do comportamento e eventuais recalques, quem vai dar é um geotécnico ou um especialista na área de mecânica dos solos. Para a parte de camadas superiores, eu posso pedir ainda para fazer uma verificação através do ensaio expedito chamado LWD, ok? Que é um dispositivo simples de 10 quilos de peso e que você faz muitas medições por dia. Para a verificação de homogeneidade das camadas ou para verificar qual a capacidade real de deformação que eu tenho num trecho de subbase preparado ou de um piso preparado, eu posso fazer a aplicação da viga Benkelmann, ok? Muito conhecida na área de pavimentação rodoviária urbana, porque ela é facilmente identificável em termos de verificar quais as deformações que estão acontecendo ao longo do trecho em que o caminhão está se movimentando. O último deles, que também é bom e dá uma velocidade grande de verificação, é um pouco mais sofisticado do que o LWD, porque é um FWD. Ele aplica uma carga maior, ok? Ele é rebocado por um veículo. Dentro do veículo tem um computador, onde você vai fazer o registro das medições conforme as posições, e ele vai fazendo as leituras e mapeando isso daí sob a forma de planilhas, tabelas com os valores de deformação ao longo do trecho que ele percorreu. Melhor do que isso, sem dúvida alguma, e nenhum geotécnico, nenhum engenheiro ou mesmo projetista de piso vai contestar, que é o ensaio de placa. O ensaio de placa, na verdade, que vem da parte de aplicação de fundações sobre solo, fundações de aplicação direta sobre solo, tipo uma sapata, uma coisa desse tipo. Ele simula uma situação como se fosse uma sapata, em que você faz a aplicação de cargas, e conforme você vai aplicando essas cargas, você vai vendo também quais são as deformações que ele vai experimentando. Então, para cada carga aplicada, tem uma deformação. Aplico mais um pouco de carga, tem mais uma deformação. E assim sucessivamente. Eu faço isso até que a carga que eu esteja aplicando seja boa o suficiente para avaliar qual é o comportamento daquele piso, daquele pavimento ao longo do tempo, ok? Normalmente utiliza-se fazer uma sobrecarga, quer dizer, se eu tenho lá uma necessidade de uma carga aplicada de 5 toneladas metro quadrado, eu posso fazer pressão sobre a placa equivalente a 6, 7, 8 toneladas por metro quadrado. Então, eu verifico não só para aquela condição de trabalho que vai se ter no futuro, como também para um excedente de carga ou uma projeção de comportamento ao longo do tempo por sucessivos carregamentos. Tá bom? O ensaio de placa, ele é um pouco mais demorado e precisa de um suporte, precisa de um dispositivo que faça com que eu tenha carga suficiente para fazer a reação de apoio sobre a placa. Solos que comprometem a estabilidade são solos argilosos orgânicos. Então, toda vez que tiver uma sondagem, aparece lá numa camada pequena ou grande que tem um solo argiloso orgânico, esse solo ele tem elevado índice de vazios e representam, quando carregados, grandes deformações, tá bom? Argilas marinhas ou saturadas são aquelas que você tem próximo ao nível do mar, na beira de portos, terminais de contêineres, terminais de carga e tudo mais, ok?
pegando exemplos aqui na nossa orla marítima, você chega a ter 40, 50 metros de espessura, de profundidade dessa argila marinha, e ela vai ter deformações significativas, grandes, tá bom? Assim como determinadas argilas, quando saturadas, que depois, quando você comprime, quando você carrega essa argila, ela perde essa quantidade de água e acaba provocando recalques, tá bom? Cuidados especiais com solos saturados entre camadas de areia de grande drenagem. Isso é crítico, quer dizer, se eu tenho qualquer um desses, orgânico ou argila marinha, e entre as camadas desses materiais, eu tenho acima ou abaixo camada de areia, essa camada de areia vai ser um veículo de drenagem rápida. Então, eu tenho uma carga, um solo que está com ar ou saturado, e eu tenho abaixo ou acima uma saída, uma fuga rápida dessa água e desse ar, fazendo com que o recalque seja muito rápido e normalmente de intensidade maior. Fração argila, sempre as mais sensíveis e, portanto, precisa de estudo específico. Eu já falei isso no slide anterior. Quer dizer, quando eu tiver uma argila que é o material mais complicado, porque ele pode ser compressível, colapsível, ok? Eu preciso que seja feito um ensaio melhor para ter uma melhor avaliação do seu comportamento. Outra coisa importante é assim, alguns minerais do qual o solo é formado, tá certo? Todo o solo, nós sabemos bem, eles são materiais oriundos de uma degradação de rocha ou no mesmo lugar em que a rocha está embaixo e o solo foi modificando a sua condição, saindo de rocha para ser terra, para ser um solo, ou se não, ele é transportado de um local onde tem uma rocha por chuva, ele é migrado, ele é transportado e acaba ficando numa região por sedimentação. Então, minerais que são componentes dessa rocha, que são carreados junto com as partículas de sílica, normalmente das rochas, para os locais, se for de depósito ou se for sobre a rocha mesmo, existem determinados minerais que têm comportamento diferenciado e, portanto, são indicadores de que você pode vir a ter problema num piso pavimento. Exemplo, mica, feldspatos, tá certo? A mica é aquele material que quando você passa um pedaço, um pouquinho de solo na mão, você esfregando, você olha contra a luz, vê todo ele cintilante, ok? Esse material, ele é foliar. E nessas folhas desse mineral, você tem grande volume de água. Ele acaba fazendo com que haja variação de volume quando eu estou saturado ou quando eu estou menos saturado ou mais seco. Óxidos de alumínio, óxidos de manganês, alguns outros. Então, portanto, isso daqui, esses materiais, esses minerais que fazem parte do solo, é que vão me dar as características que eu vou ter de comportamento dele quando carregado ao longo do tempo. Fração de tamanho de partícula ou forma e sua baixa compactação. Siltes, por exemplo, ou solos de locais de agricultura ou de pastos. A gente chama muita atenção disso porque, assim, a diferença entre argila, silt ou areia é só uma questão de tamanho. Não é questão da composição química ou mineral daquele material. Então, se eu tenho argila, são grãos pequenos, silt são grãos médios e areia são grãos maiores. Cada um deles, então, nós já vimos. Argilas são mais comprometidas pelos tipos de minerais que eles são compostos. Silt, menos, porém, o silt é muito mais difícil de você conseguir fazer a compactação de misturas de siltes. E a areia, que tenderia a ser mais estável, tem o problema só de ela poder ter, em função de uma movimentação de carga,
tá certo? Ela ter movimentos de rotação entre os grãos da eia ao longo também do tempo de utilização. Outra coisa importante a chamar a atenção são solos onde você vai fazer uma obra em que foram antigos espaços locais de agricultura, pior ainda quando são regiões de pasto, porque ambos deixam o solo com contaminantes que podem comprometer algum tipo de contato, principalmente com concreto. Se você tiver um trecho onde foi adubado, tá certo? Com algum tipo de sulfato, foi aplicado um defensivo à base de sulfato, e não for isolado entre esse solo e o concreto que você vai colocar acima dele, você vai ter problema de contaminação do concreto por esse sulfato. Da mesma forma, pastos onde tiver um grande volume de matéria orgânica, se você for pensar em fazer algum tipo de mistura desse material com cimento para conseguir maior resistência da base, eu vou ter problema porque o cimento não se dá bem com materiais orgânicos que fazem com que ele não reaja de forma satisfatória. Por último, é um material que a gente encontra em várias regiões do Brasil, tá certo? São denominados lateritas, ok? Que é uma característica do solo. Ele tem uma composição granulométrica que te dá capacidades ótimas de suporte. Quando compactadas, te dão excelentes bases. Para melhorar esse solo, desde que eu saiba o que estamos trabalhando, o que nós temos lá para carregar, ok? Eu posso fazer, por exemplo, aqui eu teria um solo, este amarelo, esse bege, é um solo que eu tenho com comprometimento por conta de ser um solo colapsível ou compressível, por exemplo. Então, o que que eu faço? Acima dele, a gente faz a colocação de um outro tipo de solo, melhor, ok? De melhor característica. E, além disso, neste caso aqui, foi feita uma imprimação de asfalto para se ter certeza que não vai ter variação de umidade e, portanto, esse solo de baixo vai estar estável. Eu posso fazer também a mistura de solos com britas, ok? Ou outros materiais através de misturadores, como esse daqui especificamente, que faz essa mistura e já me deixa a camada já misturada, simplesmente para ser compactada depois com rolo compactador. Você pode ter uma região onde eu tenho um solo que ele está saturado, por exemplo, ele está com excesso de água. Então, se eu não tenho tempo de ficar esperando ele perder essa umidade para depois ser compactado, eu posso fazer a mistura dele com cal ou com cimento para conseguir enxugar o solo, tirar a umidade dele. Com isso, eu ganho resistência do solo fazendo a compactação. Outra solução bastante utilizada hoje em dia no Brasil são as estacas feitas no solo, estaca de reforço do solo, ok? Onde você faz uma extração do material que está lá dentro de um buraco, dentro de um vazio formado por essa hélice, por exemplo, em que você vai encher depois esse espaço com um agregado ou com solo cimento, com alguma coisa que tenha resistência e principalmente vai transformar um solo ruim num solo de melhor capacidade. Usamos muito em obras desse tipo, onde eu tenho em cima um solo bem razoável, mas abaixo dele eu tenho um solo muito mole orgânico, por exemplo. Aí você faz a utilização das estacas de agregado para você enrijecer todo o sistema com essa solução. Também você pode usar injeções de cimento ou de resinas, um pouco mais custosas, com equipamentos um pouco mais sofisticados, mas de grande capacidade de suporte, tá bom?
Tudo isso a gente fala porque uma solução que é tradicional, estrutural, é a execução de pisos sobre estacas, quando eu tenho solos moles. Então, eu estou aqui numa situação, tem um solo razoável aqui em cima, mas um solo muito mole aqui no meio, e lá embaixo, logicamente, eu tenho um solo de melhor capacidade. Então, aí você faz a cravação de estacas, essas estacas vão até as camadas de boa capacidade de suporte, ok? Eles passam por essas camadas que têm baixa resistência, e eu faço, então, o carregamento do meu piso ser transferido para essas estacas que vão transferir para as camadas melhores lá embaixo. As cargas caminham pelas estacas até o solo de boa capacidade. Estacas, elas podem ser pré-moldada, metálica, moldada em loco, tá certo? Moldada em loco, estaca hélice, estaca escavada. Tem uma variação enorme de possibilidades como estaqueamentos aqui. Depende do quê? Carga, custos envolvidos, disponibilidade na região e tudo mais. Sobre essas estacas, eu faço um elemento de reforço simplesmente para fazer a distribuição de tensões, reduzindo as tensões aqui sobre a placa, porque essas tensões são função direta do carregamento, tá certo? E da distância entre estacas. Eu posso colocar estacas mais próximas ou estacas mais distantes. Conforme eu mudo essa distância da estaca, vai mudar muito o nível de tensão no meu piso. Aí eu vou ter que ou aumentar a espessura ou colocar mais armadura para poder fazer essa migração da carga aqui de cima lá para baixo, tá bom? Custos, piso sobre estacas. Qual é o grande senão dessa solução? É o custo. Tá certo? Quanto maior for o comprimento da estaca, mais caro custa o sistema de estaqueamento. A laje de piso superarmada, os custos de aço e concreto, tempo de mão de obra, tá certo? Problemas de resíduos de construção civil, o que sobra de material e tudo mais. Então, o tempo e o custo das estacas fazem com que a grande maioria dos investidores tente fugir ao máximo desse sistema de piso sobre estaca para evitar exatamente esse tipo de situação, que são recalques. Veja que nesse caso aqui tem um pilar, o piso saiu dessa cota superior da mancha escura, desceu, depois disso ele continuou descendo, e onde o piso se apoiou sobre o bloco de fundação do pilar, formou um degrau, ok? 12, 15, 20, tem até maiores deformações do que essas que estou falando a vocês. O que determina cada escolha? Então, os carregamentos, lógico, eu tenho que conhecer muito bem todos os tipos de carga, do começo ao fim da vida útil do piso. Se eu tiver alguma possibilidade de mudança de layout, alguma mudança de utilização, eu tenho que considerar aqui no projeto, senão eu vou ter problema futuro. Condição de exposição e agressividade no meio dos materiais estocados, transportados ou até do meio ambiente. Então, se eu tenho lá uma indústria, por exemplo, que trabalha com materiais ferrosos, ok? Se eu trabalho com uma situação onde eu tenho estoque de bobinas de papel, é muito diferente do que se eu tiver bobina de aço. São cargas diferentes, a forma de empilhar, inclusive, essas bobinas é diferente. Bobina de papel você empilha uma sobre a outra. As bobinas de aço eu coloco uma ao lado da outra e depois eu remonto com outras, mas todas elas deitadas, não em pé como as bobinas de papel, tá bom? Necessidade de sistemas de transporte. Por exemplo, eu posso ter empilhadeiras especiais, tem empilhadeiras que têm maior necessidade de planimetria, nivelamento, planicidade, tá bom? As juntas que eu tenho no piso e que acabam causando impacto no sistema de transporte.
se eu tenho empilhadeiras de rodas pequenas ou se eu tenho empilhadeiras de rodas grandes, a distância de abertura da junta interfere diretamente no custo de manutenção dessas empilhadeiras, tá bom? Carregamentos variados, estoque de contêineres, carretas nesse caso aqui, inclusive, tá certo? Graneleira de produtos químicos, ok? Silos, carretas convencionais, tá certo? Cargas especiais, aqui um guindaste apoiado diretamente sobre o piso. São todas situações que o projetista precisa estar ciente e questionar sempre ao cliente para que tenha o máximo de informação possível. Sistema de transelevador, onde eu tenho as estanterias como sendo parte da estrutura apoiada sobre o piso, e o dispositivo de movimentação de carga corre ao longo desses corredores, ao mesmo tempo em que a carga sobe e desce conforme a posição que ela vai estar inserida. O caso das placas de fechamento lateral em tilt-up, elas são apoiadas sobre o piso. Eu tenho que fazer o piso antes, inclusive para poder fazer a fixação das escórias que seguram esses painéis de concreto até que estejam todos eles consolidados, fechados, travados pela estrutura da cobertura, para daí fazer, inclusive, esse complemento de piso ao longo de toda a periferia. Eu não posso fazer o piso até aqui, a beirada, eu tenho que deixar um espaço para poder apoiar o painel, para depois fazer esse complemento de aterro e do piso. Veículos como helicópteros, aviões, tá certo? Empilhadeiras especiais, ok? Sistemas de trilateral, esse daqui é uma empilhadeira que ela vai até alturas maiores, ao mesmo tempo em que o operador, junto com ela ou não, tem muitas que já são automatizadas, colocam a mercadoria de lado, ela não faz mais de frente, ele não tem que fazer manobra no corredor, ela só vai para frente e para trás e faz a colocação da mercadoria a 90 graus diferente do que o sistema convencional. Esse daqui, por exemplo, com a empilhadeira, que faz as manobras nos corredores, põe a carga, tira a manobra de novo, faz o giro da roda da empilhadeira sobre ela mesma e tudo mais. O sistema, desculpa, os sistemas mais modernos, existem alguns como esse, que você já tem a subida e descida da mercadoria pela própria estanteria, que é esse denominado auto-store. Você tem o Exotec, que já faz a distribuição dos carregamentos pela parte superior das estanterias, então ele tem um sistema de coordenada XY, e o Z ele desce, coloca lá na posição da estante, recolhe de uma outra posição, sobe, transporta, ok? Então é feito tudo pela parte superior. Esses daqui exigem, inclusive, que o piso seja muito mais plano, muito mais nivelado. Os sistemas automatizados, onde você já tem todas as empilhadeiras, tá certo? Carregando mercadorias, como essas aqui, tá certo? Que depois são colocadas em estantes e essas estantes são levadas a ser feito o pacote que vai ser, então, a estanteria. Aqui no Brasil, e esse aqui é uma foto real, tá certo? Isso aqui é de transporte de papel e celulose, onde você tem a Volvo e a Mercedes oferecendo caminhões já autônomos. Então, o caminhão já não tem mais piloto, não tem mais motorista, nada disso. Ele é dirigido para determinadas posições, onde um outro equipamento, ou uma empilhadeira, ou uma ponte rolante, alguma coisa vai tirar a mercadoria daqui de cima, vai colocar no local e ele segue para uma outra posição, um outro espaço. Ok? Essa parte de planimetria, que nós chamamos no slide anterior, também leva muito em consideração as possibilidades de você ter uma boa tração, ok? Para o dispositivo autônomo. Quer dizer, ele precisa que haja uma planimetria no piso para que ele não acabe perdendo a tração da roda, tá certo?
ou o empenamento ou por flexão. Quer dizer, eu não posso ter nem esta condição, onde o piso tem uma tendência de ficar curvo para cima, ou esse daqui, onde ele tem uma depressão que faz com que a roda de tração perca a sua força, tenha a perda da sua força nesta condição aqui. Também, se eu tenho esses dispositivos que carregam a estante como um todo, é muito importante que o piso não tenha deformações, porque senão eu posso vir a ter esse problema de impacto ou de limitação de distribuição das minhas estanterias. Isso daqui também é muito crítico, não só para pisos internos, como para a área de pátios de estocagem de contêineres. Imagina uma pilha de 5, 6 contêineres. Se eu tiver um piso com deformação, eu posso vir a ter, inclusive, a desestabilidade ou a perda de estabilidade dos contêineres e um acidente, uma queda ou um impacto entre eles. Quais são as novas exigências? O que que vem, então, em função dessas atualizações dos sistemas de robôs, hacks, sistemas automatizados? Eu preciso ter uma planimetria, quer dizer, uma planicidade de nivelamento muito bom. Preciso ter uma superfície que tenha rugosidade suficiente para não perder a tração do equipamento, ok? Precisa ter uma superfície que tenha resistência à abrasão. Em muitos casos, o equipamento de movimentação ele se identifica através de pontos instalados no piso, portanto, eu não posso ter um piso com brilho excessivo, porque senão ele perde a medição da localização em que ele está. E também aqui é muito importante a gente citar muito rapidamente sobre a parte de condutividade. Então, você pode ter pisos antiestáticos, dissipativos ou condutivos. São situações que vão desde os pisos mais simples até os mais sofisticados. Pisos simples, como pisos de montagem de equipamentos eletrônicos, ok? Eu não posso ter estática, senão eu queimo os circuitos quando estiver manipulando o aparelho. Dissipativo, quando eu tenho dissipação das energias que foram criadas pelo sistema estático. E tem que ter, inclusive, os pisos condutivos, onde eu não posso ter nenhum tipo de energia sobrando, nenhum tipo de eletricidade estática sobrando, como é o caso, por exemplo, de salas de UTI, salas de equipamento cirúrgico, áreas de pintura, onde eu tenho tintas extremamente sensíveis, onde você pode ter o princípio de incêndio, carregamento de dispositivos, onde você faz a montagem dos dispositivos de projéteis, as balas de projéteis, ok? Que eu não posso ter nenhum tipo de energia estática, porque senão eu tenho uma explosão da pólvora ali durante a montagem do meu dispositivo, tá bom? Esse daqui é uma amostra só do sistema Sigma Slab, aquilo que eu falei rapidamente no começo, onde você tem uma associação de fibras misturadas ao concreto, que te dão resistência em todas as direções, ok? Além disso, você vai colocar cabos de proteção numa distância mais afastada do que o sistema convencional de piso protendido, porém fazendo com que eu consiga grandes vãos sem juntas, tipicamente 100, 110, 120 metros de comprimento, sem junta nenhuma, simplesmente colocando cabos e fazendo concreto com fibras em toda a sua extensão, mesmo que tenha juntas de paralisação, e depois, com a proteção, eu faço com que essas juntas não apareçam na superfície. Tá bom? Isso é denominado Sigma Slab. Qualquer dúvida, vocês podem nos consultar, que a gente pode fazer um estudo específico disso. Também, dentro das nossas atividades da Monoflor, tá certo? E do grupo RCR, há programas que a gente pode vir a ter acesso e disponibilizar para os clientes,
que são naqueles de impacto ambiental que você tem pela utilização maior ou menor de determinados insumos. Então você vê, se eu usar aço que tem este volume de geração de CO2, ou se eu usar cimento que tem esta outra equação, tá certo? De utilização de CO2, de formação de CO2 no ar. Eu posso fazer o equilíbrio desses materiais para conseguir a menor emissão de CO2 na sua fabricação. Também, se eu faço menor colocação de materiais como agregados, se eu faço utilização de agregados vindos de material reciclado, de demolição, tudo isso daqui é possível fazer uma equação e que vai te dar exatamente um gráfico desse modelo e vai te dar a estimativa de quanto você está gerando de impacto e, ao mesmo tempo, quanto que você está gerando de CO2 para o ambiente por aquela solução. Quando você utiliza esses sistemas, inclusive, eles te dão automaticamente a possibilidade de você pontuar para a utilização de uma ou outra solução no seu programa de redução de impacto ambiental. Muito obrigado a vocês. Então, isso é o que nós tínhamos para falar hoje, muito rapidamente. Esperamos na próxima oportunidade, que espero seja breve, podemos falar um pouco mais, agora já entrando na parte dos materiais e também na parte de execução, controles, sistemas, tudo que é possível para a gente fazer um bom piso. Muito obrigado a todos, aguardamos a presença de vocês na nossa próxima conversa. Muito obrigado.